Fala, gente linda! Bom dia, boa tarde, boa noite! Começando mais um Jesus na Cidade. Eu quero saber a sua opinião. Gente, vocês estão muito quietos. Manda aí comentário, manda, por favor, mensagem também no nosso Instagram. E por favor, diga o que você está achando, fala a sua opinião, dê sugestão também de pauta, sugestão de entrevistados. Queremos interagir cada vez mais com você e eu espero que esse canal, que esse meio aqui que o Senhor tem nos proporcionado esteja te abençoando, esteja te trazendo informações relevantes, esteja te motivando a ser a expressão do amor de Deus na sociedade, na cidade, a ser Jesus na cidade. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, inscreva-se, ative as notificações. Se você puder me ajudar, divulgue para mais pessoas, para que cada vez mais essa mensagem ganhe escala, para que cada vez mais nós possamos motivar e incentivar mais pessoas a estarem nessa trajetória aqui sobre o qual nós estamos falando. E por falar em ser Jesus na cidade, por falar em ser a manifestação do amor de Deus, eu estou aqui com um amigo querido, não é nem de longa data, mas é aquelas coisas que, assim, aquelas empatias que só o Espírito Santo pode promover. Estou falando do Diego Deolindo. Eu vou ler aqui porque o currículo do cara é extensíssimo, assim. Ele é pastor da Comunidade Bíblica Manancial, é sócio da GRC Solutions, é líder social, ele também lidera um movimento chamado Unidade. Informações importantes: ele é casado com a Carol, ele é pai da Mari, pai da Letícia também, e é alguém a quem eu já, em pouquíssimo tempo, nos conhecemos aí nos últimos momentos de pandemia, né, que eu passei a admirar, e estamos aí na ajuda mútua, promovendo a cultura do reino, onde o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar. Diego, muito obrigado. Eu esqueci de falar, a sua formação acadêmica passa também para a galera aqui agora nessa sua primeira saudação, e peço que você acrescente o que você sentiu falta nos seus predicados aqui no seu currículo. Bom, na verdade, os meus predicados, como eu comentei contigo, pastorzão, eu tenho dito: se for servo, serve, e se não for servo, não serve. Mais do que um título e um cargo que a gente possa ter, o importante é que a gente está servindo a Jesus, né? Eu sou formado em Direito também, mas, para além disso, eu gosto muito do texto de Paulo, que vai dizer que eu considerei tudo isso como nada, se comparado à sublimidade e conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu decidi entregar minha vida, né? Então, cara, assim, por mais que a gente tenha um currículo, esses dias brincando com a minha esposa, eu peguei minha carteira de trabalho. Minha carteira de trabalho não tem mais onde anotar, né? Ainda bem que agora é digital, porque eu teria que ter uma carteira de trabalho nova, né? Passei por muitas empresas aí trabalhando desde novo, mas tudo isso que o Senhor nos tem dado a oportunidade de fazer, de trabalhar, desenvolver, eu tenho entendido que tem tudo um propósito para o reino, né? Então, toda capacitação técnica, toda capacitação intelectual tem que ter como propósito Cristo ser engrandecido em tudo que nós temos, em tudo que nós somos, em tudo que nós viemos a ser. Então, primeiro eu queria dizer que eu me sinto muito honrado de estar aqui contigo, um cara que é uma referência aqui na cidade de São Paulo, em conectar pessoas, em fazer network para o reino. Tenho aprendido muito contigo também, assim como o pastor Daniel, nosso amigo, que tem sido um homem de Deus, uma inspiração para mim, assim como outros homens de Deus com quem eu tenho caminhado para servir, aprender a servir. E, como vai dizer o texto de Filipenses, né, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus ao que podia se apegar, antes tomou a forma de servo. Se o mestre serviu, eu quero servir como ele, né? Então, acho que, de início, acho que é isso. Obrigado pelo convite, poder estar aqui contigo, falando aqui com toda a galera que você alcança, aqueles que a gente vai poder compartilhar também. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo nesse tempo e nessa geração.
Eu é que agradeço sua generosidade de abrir um espaço na agenda aqui e compartilhar os seus saberes, compartilhar um pouquinho da sua história. E eu queria começar perguntando a ti, você já fez uma introdução aqui, mas um pouquinho do Diego, seu testemunho, como é que foi o seu encontro com Cristo, como que você teve a convicção do seu chamado pastoral. Na nossa conversa de antes aqui em off, você me disse, e eu tenho uma trajetória muito parecida com a sua, que na igreja não tem o que você não tenha feito, e foi, né, líder de jovens, líder de adolescentes, até chegar agora na sua trajetória aí à frente do trabalho social da igreja. Mas eu quero saber como é que se deu o início da sua caminhada e de forma sucinta, porque a gente tem que falar sobre muitas coisas aqui. Cara, eu nasci no berço evangélico. Meu pai e minha mãe são pastores, né? E basicamente cresci debaixo dos bancos da igreja. Nós passamos por diversas igrejas. Meu pai foi policial militar durante muito tempo. E eu passei por igrejas quadrangulares, igrejas assembleia. Eu sou do interior de São Paulo, Marília. E lá nós, durante muito tempo, servimos a Igreja Angélica das Nações. E quando viemos para São Paulo, meu pai pediu exoneração da polícia para advogar aqui em São Paulo, e nós passamos pela Igreja Angélica de Pinheiros, Igreja Quadrangular aqui também pela Igreja Assembleia de Deus. E quando eu vim aqui para a região da Casa Verde, aqui na região da Casa Verde, nós encontramos a igreja onde eu estou há 24 anos, que é a Comunidade Bíblica Manancial. Eu era bem pequeno. Só uma coisa, mano. Você tem quantos anos de idade, cara, com essa trajetória? Eu tenho 34. Eu tenho 34. Mas nesse tempo a gente passou basicamente por 9 igrejas antes de eu conhecer a nossa igreja, a igreja onde eu estou hoje. E passamos por 7 cidades: Marília, Oscar Bressani, Tatuí, Mogi das Cruzes. Não, foram 5 cidades. Que meu pai morou em Brasília ainda no tempo. Mas eu nunca venho indo, mas bairros a gente passou: Penha, Lausanne, Casa Verde, morei em Mogi, depois a gente foi para Tatuí, depois vim ali para Jardim Monte Kemmel, na Zona Sul, e voltei para Casa Verde. Aqui na casa a gente morou em 3 casas aqui. A gente é meio cigano, a minha família mudou muito. Mas um dia eu estava passando aqui na frente da igreja onde a gente serve, quando a gente estava no templo antigo, a gente ouviu os cânticos que tocavam na nossa igreja, ficava aqui em Pinheiros, que era a Igreja Angélica de Pinheiros, né? E aí um dia a gente, por curiosidade, subiu para conhecer e, desde então a gente tem estado aqui na igreja, servindo. Tive meu encontro com Cristo aqui, que eu posso dizer que foi a marca daquilo que Cristo fez em mim aqui dentro da igreja onde eu estou. Fui batizado, né? E aqui também. E fui, como eu comentei contigo, né? Fui líder de jovens, fui líder de adolescentes, fui diácono durante 6 anos. Durante mais 6 anos fui presbítero e há 2 anos e meio sou pastor aqui na nossa comunidade local. Pela misericórdia do Senhor, servindo e dando todo o meu coração para amar as vidas e servir com aquilo que Cristo tem colocado no nosso coração, de maneira simples, de maneira singela, mas procurando diminuir para que o Senhor cresça, né, e para que o Senhor seja engrandecido em nós. Então, de forma resumida, é isso aí. Você, assim como eu, é um cara que tem se dedicado, e eu identifico em você também uma paixão por promover conexões, por promover unidade, por fazer com que, de fato, o corpo de Cristo esteja aí unido e fazendo aquilo que nós fomos chamados a fazer, que é sermos testemunhas de Cristo, trazer a cultura do reino nos lugares, nos espaços onde Deus tem nos dado o privilégio, a oportunidade de estarmos e interagirmos. E você está à frente de um movimento, né? Unidade, e que conecta igrejas, conecta também missões e, portanto, movimentos e organizações para-eclesiásticas. É um baita desafio, né? E aí eu falo isso com um pouquinho de conhecimento também, mas eu queria que você falasse como é que funciona esse movimento, como ele surge e como é que ele funciona, como ele é organizado e o que ele tem promovido. Sim. Bom, a Unidade São Paulo, ela iniciou por iniciativa de 3 grandes amigos, o missionário Rodrigo, a Thaís e o Rasta, que é um cara incrível aí também, muito conhecido aí nos movimentos evangelísticos da cidade.
eles iniciaram o movimento da Unidade de São Paulo com o objetivo de conectar movimentos de evangelismo e missionários da cidade, né? A gente está em 2024, o movimento se iniciou em 2020, e no contexto principalmente do pós-pandemia, né? E muitas coisas aconteceram nesse período. O nosso irmão Rodrigo, ele acabou indo para as missões, né? Ele é missionário da Jucum e acabou iniciando alguns movimentos de treinamento evangelísticos na cidade. Hoje ele está lá no Mato Grosso, se não me engano, ele é para o Paraguai. A última vez que eu falei por ele, estava indo para o Paraguai. O Rasta acabou saindo também da liderança e estava, se eu não me engano, no Mato Grosso também. E quem está aí da liderança antiga com a gente aí é a Thay, que hoje está servindo com a gente nas mídias sociais, é uma irmã amada também, muito querida. E nesse período eles me chamaram, houve um pontapé inicial para minha conexão com eles, que foi um movimento iniciado pelo pessoal da Zion Church, na época Monte Sião ainda, né? E eles iniciaram um movimento de conexão com várias instituições, com vários movimentos, por conta, na época, do Descende. Não sei se você acompanha esse processo aí, mas o Descende, para mim, foi Sim. Eu particularmente participei, eu tinha, não lembro que agenda no dia, no momento, mas participei de alguns encontros preparatórios e a minha igreja, até porque o meu pastor falou em uma das arenas, né? Participou de forma maciça. O trabalho Descende para mim. Lamartine Pozella, eu sou da Church, antiga Igreja Batista Palavra Viva. No Descende ainda se chamava Palavra Viva. Ali o Descende para mim foi um pontapé inicial, porque foi quando, por conta de um trabalho deles, de conexão de movimentos de evangelismo, eu acabei me conectando então com a Thaís, e a Thaís me conectou com o Raço e com o Rodrigo. E dentro disso, algo que tem queimado meu coração desde que eu me entendo por gente, minha mãe é uma líder de intercessão há alguns anos, e tenho crescido, como eu disse, debaixo dos bancos da igreja, orando e ouvindo minha mãe orar por mim e por propostas, né? Então a oração sempre fez parte da minha caminhada com Cristo de forma muito latente. E vi a oportunidade deles terem uma demanda para a parte de intercessão que não tinha ninguém que pudesse puxar a corda aí, e eu chamei para mim essa responsabilidade, liderei durante mais de um ano e meio a parte do braço de intercessão da Unidade de São Paulo, fazendo salas de oração 24/7. Então a gente fez salas, né, de 24/7. Então irmãos que de uma em uma hora tinha alguém orando pela cidade, orando pelos movimentos da cidade, assim sucessivamente. E a partir disso nós começamos a nos conectar com muita gente, já assim como você colocou, né? Quando você tem essa veia assim voltada à conexão, à comunicação e tudo mais, parece que o Espírito Santo promove isso de forma meio que natural, né? Eu sempre gostei muito de me conectar com pessoas, sempre fui muito comunicativo, e isso que eu me conheço por gente, assim, eu conecto pessoas, conecto propostas, assim, daquilo que Deus tem me dado a oportunidade, e a Unidade de São Paulo, na verdade, foi só um estopim para algo com muito mais alcance, né? Assim, como eu estava comentando contigo, só na pandemia, assim, no contexto pós-pandemia, eu, mesmo antes da pandemia, quando a gente iniciou o trabalho social aqui na nossa comunidade local, a gente acabou se conectando com o Cidade Solidária, que é o programa social daqui de São Paulo que faz entrega de cesta básica para as instituições sociais ou igreja para que elas partilhem com as pessoas atendidas por elas. Mas muitas instituições... Quero ressaltar a importância desse programa e um componente de inteligência embarcado que tem nele, que normalmente o poder público, como se faria, né, comumente, né, através dos centros de referência de assistência social, ou através de algum outro equipamento, seja ele de educação, mas normalmente, né, como essa ação está voltada à social, seria nesses espaços, que são pouquíssimos na cidade, né, no tocante à necessidade, e que normalmente não dariam conta. E aí, a Secretaria de Direitos Humanos, inclusive, eu acabei de mandar um parabéns aqui. Quando a gente, né, tem crítica a fazer, nós fazemos, mas quando também tem elogio, acho que a gente tem que ressaltar ao Carlos Rodrigues, né, que ele foi subprefeito da Lapa aqui, e dentro da Secretaria de Direitos Humanos foi quem coordenou essa política pública, teve ali uma estratégia de levar o recurso a quem realmente está na ponta, a quem tem condições de fazer isso com o braço, com estrutura, faz isso de forma célere, faz isso de forma eficiente,
que são as organizações sociais. Então, eu quero ressaltar aqui realmente o acerto desse programa, não só porque a nossa entidade também entrou, né, nessa política pública, nós somos um agente dessa política pública, e realmente foi algo muito acertado por parte do poder público. Agora, a crítica a respeito disso é que a frequência, né, da entrega não está... Aqui a gente estava recebendo de 1 mês, agora está a cada 2 meses e meio. Não atende ao conceito de segurança alimentar, tá certo? Segurança alimentar, você tem que... A gente acaba tendo que fazer trabalhos paralelos para dar subsídio no período em que a gente não recebe, né? As cestas do município. Aos pulos, né, para poder atender ao nosso público, né? Então, sim. Mas é significativo falar que não tem... Mas é significativo dizer que, por exemplo, só nós, durante a pandemia, como eu comentei com o pastor anteriormente, nós atendemos 1.100 famílias com mais de 39 toneladas de alimentos. Eu posso dizer para você que mais da metade desses 39 toneladas de alimentos foi por conta do programa Cidade Solidária, além de ter tido condições de apoiar outros trabalhos. Hoje mudou um pouco o programa, né? Antigamente a gente poderia ter mais flexibilidade para partilhar esse recurso com outras instituições, onde é um pouco mais restrito, que você tem que atender público dentro do seu público-alvo, com um cadastro específico. As pessoas que cadastram com você, elas sempre vão ficar vinculadas à sua instituição, né? Então, mudou um pouco, até por uma questão de organização. Eu sou da área de compliance e gestão de risco, então eu sei o quanto isso traz riscos, né? Eu entendo porque cada vez mais um programa sério, ele tem que ter a estrutura de controles internos, né? E faz parte desse processo. Mas eu posso dizer, pastor, que por conta, então, do trabalho da unidade, nós acabamos conseguindo conectar aí mais de 70 igrejas e movimentos sociais que não tinham acesso a esse recurso e passaram a ter depois das conexões que nós fizemos. Além de, assim, eu poderia passar aqui à tarde partilhando de coisas que Deus tem feito, né? E uma coisa, assim, muito significativa até com o pastor Daniel, que foi o instrumento dele, aquele período aí, em 2021 para 2022, que a gente teve um frio muito grande em São Paulo, lembra? Que acabou a cobertura em São Paulo. E achei interessante que naquela época... Foi o ano que mais morreram pessoas de hipotermia. Exatamente. E muita gente procurando cobertura e não achava. E aí os pastores me procurando, assim, Diego, você conhece muita gente, divulga aí, se alguém tiver cobertura, eu compro, eu tenho dinheiro para comprar. E nessa época foi o início da minha conexão com o pastor Daniel, inclusive, por conta da rede social do Sampre, eu conhecia, você vê as coincidências, né? A Joana, do Instituto Sonhe, ela iniciou um seminário junto com um pastor aqui na nossa igreja, que é o pastor Rafael, nosso mestre aqui em teologia, que é todo responsável por toda a parte de ensino aqui da nossa comunidade, né? E eles iniciaram o seminário juntos. O Rafa acabou nos conectando com a Joana, na época ela estava na Cristolândia ainda, com a família dela e tudo mais, e depois, por conta da conexão, eu acabei conhecendo o pastor Daniel, rede social do centro, né? E aí, nessas conexões, eu falei assim, puxa, deixa eu divulgar para as pessoas que eu sei que tem um alcance maior. E eu me recordo que naquela oportunidade, o que me marcou bastante, assim, foi que tinham 3 pastores amigos procurando cobertor para comprar, porque eles faziam trabalhos ali na Cracolândia e em regiões periféricas que tinham pessoas em situação de rua, né? E aí eu mandei mensagem, assim, pastor Daniel, você que conhece muita gente, se você puder nos ajudar, por favor, com lugares que você sabe que possa ter cobertor. E ele falou assim, Diego, eu sei quem tá doando. Eu falei, você está brincando? Eu falei assim, sério, me fala quantos você precisa, eu vou fazer mais fácil. Eu pedi para os pastores se conectar com você, e a partir de se conectando com você fala, eles vão passar com a demanda deles e eles vêm com a fazer a conexão. E eu liguei para os pastores de volta e a minha frase foi o seguinte, foi assim, eles estavam meio que desesperados, querendo ajudar, né? Ele falou assim, Diego, eu só quero poder comprar, me fala onde compra que eu compro. Eu falei assim, olha, você crê num Deus sobrenatural? Aí eu disse, eu creio. Eu falei assim, você crê num Deus que é super abundante? Eu falei assim, creio. Eu falei assim, olha, eu consegui cobertor para você, mas não para você comprar, mas para você fazer o trabalho de forma gratuita. Então pega esse dinheiro e faz mais marmita, porque você vai fazer mais marmita do que vai ter cobertor. Em resumo, tá? Com essa conexão com o pastor Daniel e os 3 pastores que eu conectei com ele, a gente movimentou mais ou menos 1.600 cobertores na época, por conta de uma conexão dele com o pessoal da Zion também, inclusive. Então, assim, são coisas, pastores, não, que, assim, é de Deus, sabe, assim? E, assim, eu fico muito feliz porque tudo que a gente faz na Unidade de São Paulo, nada é cobrado,
sabe, assim, eu tenho muito aquilo de graça a receber, sabe, de graça partilhar, por quê? Porque eu acredito muito que mais do que eu posso cobrar de você é aquilo que nós podemos fazer juntos em prol do reino, pelo que Cristo já pagou por nós, sabe? Então, a conexão que a gente fez recente, por exemplo, para você descer com material para o Rio Grande do Sul, a conexão que teve do Lucão com várias só o Lucão, que é um dos meus braços direitos aqui no social, ele levantou mais de 20 mil reais para fazer levantamento de compra de coisas e descer com quase 12 missionários para o Sul. Você conectou com eles, desceram uma carreta de quase 28 toneladas de alimento para o Rio Grande do Sul. Isso é o reino em ação. Justiça, paz e alegria no Espírito sendo manifestos na vida daquele que está carente de esperança, daquele que está carente de recursos, né? Não só espirituais, mas recursos físicos que o dê condições de vida. Porque sem vida o espírito já era. Então, os mortos não louvam a Deus, mas aqueles que estão vivos têm condições de louvar a Deus, então, pelo cuidado e misericórdia de Deus. Então, toda vez que eu entrego uma cesta básica ou que eu tenho a oportunidade de conectar alguém, a minha frase sempre é essa. Eu falei assim, olha, Senhor, nos permita ser instrumento de graça e misericórdia na vida de alguém para que o seu nome seja engrandecido. E assim a gente tem caminhado, pastorzão, servindo um pouco que a gente tem, mas engrandecer o nome de Cristo em tudo que nós temos, somos e vieremos a ser, né? Como é que é a rotina do movimento? São encontros virtuais, com certeza tem grupo de WhatsApp. Como é que funciona a dinâmica? Como é que se dá o encontro, a troca entre as pessoas e entre as entidades que fazem parte do movimento? Nós temos, então, 3 braços da Unidade de São Paulo hoje. Até peço desculpa por fugir um pouco do tema, a gente acabou entrando aqui, mas voltando para a Unidade de São Paulo, nós temos 3 braços. Nós temos o braço da Unidade de Intercessão, onde nós conectamos líderes de intercessão para interceder pela cidade. Temos uma sala de oração todo início do dia, das 6h30 às 7 da manhã, orando pela cidade, orando pelo Estado, orando pela nação. Nós temos um braço que é o braço de evangelismo, que conecta movimentos de evangelismo e movimentos de impacto evangelístico na cidade. Então, irmãos que atuam nas praças, nas ruas, atuam nas periferias, fazendo impacto evangelístico. Então, nós conectamos esses irmãos para fazerem trabalhos em conjunto e para que eles sirvam uns aos outros, essa é a ideia principal. E temos o braço da unidade social, onde nós conectamos instituições cristãs que atuam no social, sendo igrejas, movimentos sociais ou instituições missionárias que atuam também com foco no social. Então, a gente tem os grupos no WhatsApp e a gente tem encontros periódicos. A gente ficou um período agora no início do ano, por conta de algumas demandas, meio que sem conseguir fazer reuniões, né, presenciais, mas agora em agosto a gente está voltando com as reuniões presenciais e com as reuniões online, com capacitação, com trocas, com oportunidade de se conectar. E a gente tem um hub que nós temos um mapa, eu não sei se eu cheguei a te mostrar, inclusive, Faciano, depois se tiver a oportunidade de te mostrar, nós temos um mapa da unidade social, onde nós temos o mapa de São Paulo, e no mapa de São Paulo, cada uma das instituições se identificou onde está localizado, e nós, quando alguém clica naquele íconezinho ali dentro da cidade, a pessoa vai ter acesso aos dados da instituição, pessoa responsável, o que aquela instituição faz naquela região. Então, a ideia de conexão é que as instituições se conectam para servir o bairro. Eu estava conversando, inclusive, com o pastor Daniel sobre isso, sair do macro para ir no micro, né? Então, nós entendemos qual que é a demanda da cidade. Dá só um passo atrás aqui para te comentar uma coisa. Eu tive uma conversa recente com o pastor Daniel, que a gente ficou quase 1h30 conversando pelo telefone, mas eu gosto muito de história da igreja, sabe? Eu gosto muito de estudar sobre o movimento moraviano, sobre o quanto a gente vê os homens de Deus se movendo ao longo da história, gerando... Anabatistas, exatamente. Estou sendo bairrista aqui. E aí... E a gente vê o quanto Calvino em Genebra e outros homens de Deus foram significantes para gerar impacto de forma local. Sim. E eu estava comentando com o pastor Daniel que uma coisa que me causa estranheza às vezes é saber que tem irmãos, por exemplo, que estão lá em São Mateus, que estão lá na Brasilândia, que estão lá nos extremos da cidade, saem do lugar onde estão e vão entregar marmita, por exemplo, na Cracolândia. Eu acho que é um trabalho incrível, tá? Aqui não é uma crítica. Mas a minha pergunta é, quantos orfanatos tem no bairro que esse cara de onde, da origem dele? Quantos asilos tem naquele lugar? Quanta necessidade social existe de maneira local naquele bairro? Sabe, muitas vezes tem gente que se desloca tanto para gerar impacto no lugar onde nós sabemos que tem demanda, que é preciso um trabalho significativo, mas muitas vezes esquece de fazer o trabalho local. Então, entendendo, cara, quais são as mazelas sociais que existem no seu bairro? E a gente tem, através do trabalho social e até dos trabalhos perguntado,
como nós podemos servir ao nosso bairro, como nós podemos servir a nossa cidade de forma significativa e gerar impacto que faça com que Cristo seja engrandecido, mas que as pessoas reconheçam, há uma igreja ali que faz a diferença. Porque quando nós nos conectamos principalmente com os movimentos de pastores daqui da cidade, a minha pergunta é, se a sua igreja fechar, que diferença ela vai fazer para quem não é da sua igreja? Entende? E isso acaba sendo significativo, porque você pensa, cara, tanta igreja na cidade de São Paulo e a igreja é tão pouco relevante no respeito a gerar impacto significativo. A gente tem um dos maiores números de mulheres, a quantidade de pessoas na nação, e nós temos das corruptas com mais social, e a pergunta é por quê? Nós devemos ser, como diz Mateus 5,16, né? Resplandeça sua luz diante dos homens, para que os homens vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Aquele texto um pouco antes vai falar de nós sermos sal e luz no mundo. Por que existe tantas mazelas sociais e de âmbito legislativo, corrupção, impacto com que o jeitinho brasileiro impacta aqueles que estão no mais alto escalão, mas aquele tiozinho que vem consertar o fio dentro da sua casa, ou a parte hidráulica, que acaba cobrando a mais porque alguém cobrou dele. Então, é um sistema complexo, mas que eu sinto que falta a igreja ser relevante para além das quatro paredes, sabe? E a Unidade de São Paulo tem sido uma oportunidade de conectar ideias para que nós possamos gerar mais impacto de forma significativa, para nós entendermos de novo quais são as demandas. E diante das demandas como nós vamos responder essas demandas. Então, se o Cristo que eu sirvo, pastor Daniel, não serve para eu servir a minha sociedade, para eu servir as pessoas que estão em volta, Cristo não me alcançou de verdade. Porque o Cristo que me alcança me faz amar e servir ao outro, me entregar ao outro. E eu vejo que nós temos vivido hoje um evangelho complexo, que é um evangelho que eu sirvo a mim, e Cristo serve só para mim. E aí eu deixo de ser testemunha em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Eu deixo de ser resposta. Eu deixo de ser aquele que entende o que, quando Paulo estava pregando ali em Atenas, Atos 17, né? Ali quando ele vai falar de Deus desconhecido, ele vai dizer, Deus fez todas as coisas para que nós o buscássemos, e ainda que tateando nós pudéssemos encontrá-lo, porque ele não está longe de cada um de nós, e ele vai continuar dizendo, porque nele nós vivemos, nele nós nos movemos, e nele nós existimos, né? E quando eu entendo isso, então a minha vida não é para mim. Então eu fui alcançado pelo amor de Cristo para me entregar ao outro, para me doar ao outro, para servir ao outro, porque se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu tenho que amar meu próximo como a mim mesmo. Então a unidade tem sido uma repercussão de tudo isso, sabe? Daquilo que Deus tem colocado no nosso coração para servir a cidade, para gerar impacto de novo, para que em unidade as pessoas reconheçam que nós somos discípulos de Cristo. Acho que é isso. E é impressionante, né? Como a unidade comunica à sociedade sobre a pessoa de Cristo, né? A oração sacerdotal, né? João 17 deixa isso claro, né? Para que eles sejam um, assim como eu sou contigo, para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. É impressionante como quando a sociedade vê qualquer movimento que une por exemplo, denominações, que une diferentes missões, ou que, mesmo que seja no âmbito de uma só denominação, mas que tem ali realmente uma igreja que está engajada e comprometida com o bairro onde ela está colocada, isso é muito poderoso, isso realmente funciona mais do que qualquer estratégia de marketing, de comunicação, mais do que qualquer postagem bonita que a gente possa fazer. E realmente isso vai redundar como resultado algo que a gente não tem visto, e eu também sou muito inquieto com esse dado que você trouxe, o crescimento exponencial numérico de pessoas que se declaram cristãs na sociedade brasileira especificamente. Hoje é um número muito relevante, e por isso você vê o capitalismo, a política olhando, né, o capitalismo olhando como público-alvo, a política olhando como o eleitor a ser alcançado, e por aí vai, né? Mas isso acaba, infelizmente, não refletindo no resultado de melhora social. Então tem alguma coisa errada. Sim, e aí quando a gente olha para a história... Jesus na cidade, apesar, né, do número exponencial de pessoas, né? Sim, e isso acaba sendo significativo, até assim, voltando um pouco para um tema que acho que não é o foco principal aqui, mas algo que eu acho que é importante a gente deixar registrado. Eu acho que como alguém que gosta de estudar a história da igreja, não teve nenhum momento
da igreja, na história da igreja, pós ali período de cisão ali com a Igreja Católica, o movimento protestante, assim, sucessivamente, não teve nenhum momento da história que a igreja se conectou com o sistema político partidário que deu bom. Eu não consigo ver nenhum movimento nesse sentido que repercutiu Cristo na sua essência, sabe? Mas, em contrapartida, todas as vezes que a igreja se envolveu em política social, a igreja gerou impacto. Então, como eu citei, a gente tem o movimento moraviano, a gente tem ali Wesley depois, a gente vai ter Zinzendorf, que foi um cara que gerou unidade naquele contexto para depois, 100 anos de orações, a gente ter um envio missionário pelas nações. A gente tem Calvino. Eu gosto de estudar muito o contexto de Calvino em Genebra, porque quando Calvino estava em Genebra, não tinha morador de rua. Acabou morador de rua na rua, não tinha mais analfabeto na rua. Por quê? Porque ele gerou um impacto tal na sociedade, que a sociedade viu que eles poderiam sair daquela situação de vulnerabilidade para serem seres pensantes, que eles poderiam ser seres que entendem que eles não precisam estar à margem da sociedade. Então, eu como estudante de direito também entendendo o quanto o ser humano, o homem médio, entendendo os direitos e os deveres dele, ele também entende que ele pode se mover sem ter que viver dependendo do outro, mas ele pode ser um agente promotor do outro, sabe? Isso Sim. Tudo faz a gente refletir, sabe? A gente pensa, por exemplo, nos movimentos sociais que houve nos Estados Unidos, até no continente africano, onde você olha para a história e vê muito impacto social através da igreja. E a igreja Sim. sendo uma mola propulsora, né, para esses movimentos. Agora, a partir disso, toda vez que esse movimento deixa de social e se torna partidário, você também vê uma ruptura onde, sendo de direita, aqui não quero posicionar nem direita nem esquerda, mas movimento partidário que coloca a ideologia acima do evangelho, começa a dar ruim. Porque eu coloco uma posição que é uma posição que deturpa a verdade do evangelho para minha ideologia, e Cristo está maior acima de qualquer ideologia, né? Desculpa te cortar. É verdade. Não, por favor, o tempo, o espaço é todo seu, eu que tenho que pedir desculpa. Mas é interessante, né, diante dessa reflexão que você traz e também desse arcabouço histórico, como quando há essa cisão, né, igreja político-partidária ou, né, igreja e poder constituído e Estado, até a natureza da ação social muda, né? Porque, Sim. Vamos lá, trazendo os exemplos que você trouxe, por exemplo, Calvino em Genebra, você vê que o que acontece é um movimento emancipatório. Você Exatamente. Tira a pessoa, né, da condição de rua, né, da condição Sim. do analfabetismo, e dá a ela uma transformação de vida mesmo, onde ela Perfeito. Tem condição Você tira essa situação de vulnerabilidade, né? Exatamente, mas ela, né, a partir do estudo, a partir do resgate da dignidade, ela tem condição, né, de ter um teto sobre a sua cabeça, de Perfeito. Não mais ser manipulada porque ela foi educada e, portanto, ela se torna um ser pensante e, portanto, um ser crítico, né? Sim. E pode se posicionar entendendo seus direitos e deveres, né? Exatamente. Essa cisão, a natureza da ação social, ela até continua existindo, mas ela existe num viés de ajuda emergencial. Vou usar um termo que ele acabou até se tornando pejorativo no nosso tempo, mas aqui eu não estou fazendo uma crítica à prática, porque muitas vezes ela é necessária, mas ela é fundamentalmente assistencialista. Sim. Manter, né, as pessoas dependentes daquela ajuda. A minha conversa do pastor Daniel começou justamente daí. Porque a gente começou uma discussão recente por conta de um caso recente aqui no município de São Paulo, de uma discussão que houve quanto a uma posição de um vereador aqui quanto à questão da distribuição de marmitas, sabe? Acho que você conhece o contexto. E a gente começou a conversar justamente sobre isso. Isso porque muito. Lá para onde eu tô E aí a nossa conversa e uma troca assim, entre amigos foi justamente nesse sentido de entender que o quanto aquilo que está sendo feito, e a depender da forma como está sendo feito, você muitas vezes, ao invés de dar condições para a pessoa mudar de realidade, você mantém a pessoa na realidade que ela está, né? Então você não traz uma transformação social,
você não gera impacto social, você mais mantém a pessoa na situação que ela está, entendendo, cara, eu estou confortável, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho de morar, então vou continuar tendo onde morar e ainda morando na rua, né, em situação de rua. Agora, muito disso passa de também nós entendermos que nós podemos ser agentes de, eu acho que você também, com o trabalho que você traz, que para mim é um dos exemplos que a gente tem aqui na cidade, e a gente de forma muito menor, mas tentado fazer aqui, que é mostrar para esse cara que ele pode trabalhar, que ele pode ter condições de gerar renda, e através de gerar renda ele vai ajudar a família dele a sair da situação que ele está, e não manter o cara na situação que ele está. Eu também tenho muitos parceiros nossos e apoiamos isso. Acho que a distribuição de marmita é algo significativo e necessário, mas acho difícil alguém morrer de fome em São Paulo. Acho mais fácil alguém morrer de fome dentro da casa do que morrer na rua hoje, para ser sincero. Por quê? Porque a gente tem uma situação crítica aqui em São Paulo, que eu não sei se você tem impressão da realidade, que muita gente sai de casa para pegar marmita, porque o cara não tem dinheiro para comprar comida dentro de casa. E muitas vezes quem está na rua, eu não sei se você já passou pela situação, mas estava conversando com o pastor Nelson sobre isso, a gente chegar a entregar marmita e o cara perguntar qual mistura que você tem. Se for tal mistura, eu não quero. Aí você fala, pô, mas peraí, velho. Então, quem está passando necessidade, come o que tem, não escolhe, sabe? E aí, por exemplo, tem mães que, assim, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo hoje, de juros muito altos, a comida muito cara, a mãe me liga, como eu recebi mensagem há pouco aqui, dizendo, pastor, eu tô dando água com açúcar para meus filhos porque eu tô sem dinheiro para comprar arroz. E aí você fala, cara, peraí, deixa eu entender direito essa realidade. Porque você fala, pô, se tem uma pessoa na cidade de São Paulo, tamanho da cidade que ele tá tendo não tem condições de comprar um arroz, por que isso está acontecendo? Porque a gente está no metrópolis mais escala do mundo para se viver. Nós espaços mais escalas do mundo para se viver. E você pensa nisso e fala assim, então nós que a gente forma, acho que nós podemos ser mais estratégicos, sabe? Acho que a gente pode ser mais significativo e entender como gerar impacto mais do que suprir uma necessidade assistencialista. Eu acho que é aquilo que você está colocando. Porque, de novo, muitas vezes eu acho que a gente está mais ajudando as pessoas a estarem em um lugar de conforto do que tirando ela do lugar de conforto para gerar impacto na vida dela, sabe? O pastor Carlos Bezerra, numa última conversa que eu tive com ele, ele falou assim, Diego, hoje só está morando na rua quem quer. Tem vaga, está sobrando vaga para as pessoas saírem da rua. A questão as pessoas querem sair da rua? E eu vi uma realidade, pastor, falando na época que eu fazia faculdade, eu concluí minha faculdade em 2013, e que tinha um colega meu de faculdade que um dia eu estava saindo da faculdade, tinha uma senhora que todo dia, no caminho que eu fazia da faculdade para o metrô, ela estava ali pedindo esmolas, sabe? E aí eu falei, caramba, mesmo, puxa, quase 5 anos de faculdade, né? Quase 5 anos de faculdade, eu aqui, encontrando essa senhora, eu orei para ela algumas vezes, ajudei na medida do possível, e um dia eu encontrei um amigo meu da sala do lado, que também estava fazendo direito, mas estava um ano a menos que eu, e foi e deu um beijo nessa senhora, e eu ouvi ele falando assim, te amo, mãe, Deus abençoe, e te encontro em casa. E aquilo me causou estranheza, e no outro dia eu fui encontrar, falei, cara, eu vi você abraçando a senhora, chamando de mãe, e a sua mãe? É, minha mãe. Eu falei assim, mas ela tem situação de rua? Fala que não, ela vem pra rua pedir dinheiro todo dia, e com o dinheiro que ela pede na rua, eu pago minha faculdade. E, cara, aquilo bugou minha cabeça, pastor Jânio. Eu falei, meu... Mas... é mesmo? Tipo assim, e ele tinha isso como normal, sabe? E, meu, eu falei, como assim, velho? E assim, infelizmente, ser morador de rua se tornou profissão de muita gente em São Paulo hoje. Eu queria fazer algumas pontuações, Sim. e uma delas Sim, Não. É essa, né? Então, primeiro, né? A gente está falando aqui sobre emancipação. Sim, claro. O dado oficial de São Paulo é que tem aproximadamente 38 mil pessoas na rua. Perfeito. O pastor Carlos trouxe esse dado para a gente. E de verdade, a nossa sensação, sobretudo de quem tem trabalho na rua, é de que o número é maior do que esse. É muita gente, mas para uma cidade do tamanho de São Paulo, assim, se tem um esforço, um trabalho de inteligência, inclusive com os atores do terceiro setor, eu acho que é algo que a gente consegue mitigar e resolver muito rapidamente. Agora, tem alguns elementos, né, que a gente tem que também ponderar aqui, né, para trazer um pouco de equilíbrio à nossa reflexão aqui, né? Então, assim, a gente não é contra, né, alimentar essas pessoas que estão... Não, de maneira alguma. Tem que ser feito de uma forma equilibrada, de uma forma que sempre estimule essas pessoas a irem para a emancipação, né? Alimentar alguém que está numa situação de vulnerabilidade, sim, é trazer dignidade a essa pessoa, mas a gente tem que caminhar outra vida. Humana, né?
Exatamente. Caminhar Sim. outra milha e fazer com que ela ganhe a sua emancipação. Segundo, tem algumas camadas, né, nesse público específico que a gente tem que levar em consideração, que é a questão da dependência química, que é um problema de saúde mental, de outras patologias também mentais, né? A própria saúde mental, exatamente. Deficiência física, deficiência intelectual e assim outras deficiências que acabam gerando a pessoa, colocando ela em situação de estar à margem, né? Exatamente. E que trazem uma complexidade. E outra coisa que eu queria trazer também, e que o seu exemplo ilustra de uma forma incrível, é uma cultura que, na minha visão, é algo absolutamente diabólico, né, que mantém as pessoas presas, né, nessa prática, nesse modus vivendi, né, de pedir. E aí, eu não quero julgar, eu não sei qual é a história dessa mulher, qual é a história desse rapaz, inclusive fazendo uma faculdade de Direito, achando que aquilo, que a prática da mãe era normal, mas muito provavelmente, né, ele cresceu vendo a mãe agindo dessa forma, e mesmo assim ele chegou a uma universidade. Foi o que eu entendi depois. Né? E que bom que ele está nesse lugar, tomara que isso tenha provocado uma metanoia nele, e para não achar a prática da mãe comum. Mas quando você vai para um contexto de comunidade, começa a caminhar com essa galera, você vê assim que eles não têm outra referência. É geração após geração crescendo dessa forma, e que, portanto, é a forma como eles aprenderam a viver. Como então, ele enxerga o mundo. Olhar do nosso, né, com a nossa lente ou a partir da nossa bolha, muitas vezes para essas pessoas, e julgarmos. Tem oportunidade, eles não querem. Tá, mas não é bem assim, né? Não é a realidade geral, né? Exatamente. E o que você está dizendo é tão significativo, pastorzão. Quando eu vim de Marília, eu era policial militar, a gente morou do lado, assim, na porta de uma comunidade, né? E meu pai, policial militar, tinha toda aquela questão de preconceito, mas é algo que me impactou muito, né? Que a realidade que a gente vivia naquele contexto social era tão extremo que algo que me impactou muito à época, eu era criança, mas isso acabou me impactando, foi que minha mãe me comprou um coelho. E a gente tinha um coelho criando no quintal de casa, e aquelas casas de interior que tem aquele quintal com terra, sabe? Com algumas poucas hortaliças plantadas para alface, tomate, né, e tudo mais. E, cara, um dia a gente acordou e o coelho tinha sumido. E a gente achou estranho, como o coelho some? A gente achou até que o coelho tinha cavado, porque eles cavavam muito buracos, né? E no outro dia, 2 dias depois de ter subido o coelho, apareceu a pele do coelho pendurada no portão de casa. Alguém tinha comido o nosso coelho e deixaram só a pele pendurada. Então, requintes de crueldade e morbidez, né? Então, assim, do que eu tô comentando com você por causa disso, então, assim, apesar de hoje, pela misericórdia do Senhor, eu ser sócio de uma empresa e ter feito faculdade de Direito, eu reconheço o quanto a realidade social impacta o indivíduo e quanto a falta de oportunidade que existe em cada um deles nos traz uma responsabilidade de ser esse instrumento de oportunidade. Posso dizer, pastor, que o culto da Gerando Pacoeira me despertou muito isso, em entender que, assim, existem pessoas que estão em buracos. Aí sim, hein? As maras, né? Esse é os das maras, é isso? Não, de verdade, essa camisa eu ganhei porque eu assim como você, fiz o curso deles, né? De gestão de projetos sociais. E aí, como eu completei o curso com 100% de aproveitamento, eu ganhei uma camiseta e uma plaquinha. Da hora, sim. E aí, o que aconteceu? O curso de Gerando Pacoeira me fez olhar para... Mas eu tô nas maras também, viu? Hoje teve o evento da Mara. Bem, show de bola o curso. Inclusive, quem quiser conhecer mais, procura o Pastor Daniel, que é um trabalho incrível. Para mulheres aí que querem se engajar, que querem aí estão sem trabalho e querem trabalhar, é uma oportunidade incrível. Existem várias instituições sociais na cidade que estão com essa oportunidade, e o Pastor Daniel é um deles que está sendo promotor desse trabalho. Mas o curso de Gerando Pacoeira, eles trouxeram uma frase que me impactou muito, é que existem pessoas em buracos. Se não existir alguém que estenda a mão para tirar aquela pessoa do buraco, ninguém daquela família e daquelas gerações vai enxergar que existe um mundo além daquele buraco. Sim. E isso meio que fez um link com algo que me impactou de forma significativa durante a pandemia, que foi uma mãe
que eu liguei para ela para avisar, olha, nesse sábado, foi numa sexta-feira, esse sábado vai ter entrega de cesta básica, que a mãe atendeu a ligação, e ela ficou em silêncio do lado, de repente ela começou a chorar, assim, pastor, eu não vou poder buscar a cesta básica hoje. Eu falei assim, por quê? Tá tudo bem com a senhora? Eu falei assim, não, porque eu tô limpando os miolos do meu filho aqui no sofá de casa. Eu falei, como assim? Limpando os miolos do seu filho? Ela falou assim, meu filho deu um tiro na cabeça aqui dentro de casa, e eu tô limpando o que sobrou da massa cefálica dele no nosso sofá. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Eu falei assim, cara, vem aqui na igreja, eu quero te entregar a cesta básica, vem aqui, eu quero orar por você. E foi bem do ápice da pandemia, sabe? A gente tava usando máscara ainda. E eu fui e dei um abraço naquela mãe, mesmo com o pessoal meio com um olhar torto, né? Me julgando por dar um abraço a alguém no contexto de pandemia, mas ela chorou muito. E ela fala assim, parece que nada muda na minha família. Sempre alguém novo morre, sempre tudo é igual. E a frase daquela senhora fez um link com aquele aprendizado ali na Gerando Falcões, precisa alguém estender a mão para essa família, para que eles saiam desse buraco e vejam que há uma outra realidade fora desse buraco que eles estão vivendo, sabe? Então, assim, o que você está falando para mim faz muito sentido, porque, cara, puxa, você pensar numa mãe ter que limpar a massa cefálica do filho porque deu um tiro na cabeça do sofá e te ligar chorando, cara, que realidade. Mas, pela misericórdia de Deus, a gente tem podido ser instrumento de mudança de Romanos 12:2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas esse texto, pastor João, na verdade, o que mexe com ele não é o 12:2. O que mexe comigo é o final do capítulo 11, que vai dizer assim, a profundidade das riquezas, na sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que seja destituído? E o texto vai dizer, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí o 12:1 vai dizer que nós temos que oferecer nosso corpo com sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E o 12:2 é não os conformeis com esse mundo. Então, o que é não se conformar com... Na verdade, quando você traz a leitura completa do texto, é entender a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Essa é a pregação da minha vida, que é conhecer a Deus muda a realidade das pessoas. O conhecer a Deus transforma a nossa mentalidade de forma que nós possamos experimentar um Deus que não está longe, mas um Deus que está perto. Um Deus que não quer o que nós podemos oferecer a Ele, mas um Deus que quer quem nós somos. E por que querer quem nós somos, quando nós temos encontro com Ele, nós somos transformados, entendendo que nós podemos ser um instrumento de transformação na vida de outros. E isso tem mudado a minha vida. Quando eu leio o texto como Êxodo capítulo 32, quando Moisés tem um encontro com Deus face a face, como quem fala seu amigo, e ele, depois de ter uma vida de experiências incríveis com Deus, sarça ardente, ter sido instrumento de Deus para pragas, mar vermelho, água que era uma água imprópria, que se transformou em água própria, codornizes, ali o maná que desceu do céu, mesmo tendo todas essas experiências, ele chega ali e em Êxodo 32 e 33 vai dizer, Senhor, me permita que eu te conheça mais, mostra-me. E existe uma medida quantitativa do quanto eu conhecer a Deus, jamais conhecer de Deus. E vem Paulo em Filipenses dizer que é tudo como se comparado com a querida, e com isso muda a realidade. Então, eu quero o perseguidor da igreja, os 8 se tornem dispostos a morrer por Cristo, e que teve um senhor ali, então ele teve uma mudança de vida, ele de um assassino perseguidor da igreja, se tornou alguém disposto a morrer. Então essa mudança de realidade de vida é uma mudança que pode impactar a quem nós atendemos com os nossos trabalhos sociais, com o nosso servir à sociedade. E o servir à sociedade nada mais é do que eu estive fome e deste comer, tive sede e deste beber, estava enfermo, nu, foram me visitar, me vestiram, e todos aqueles que fazem para os pequenismos, fazem para Cristo. Então, quando eu faço, eu não faço para qualquer um, eu faço para aquele que deu a vida por mim, e eu também tenho que estar disposto a dar a minha vida, né? Acho que é isso. Vou fazer uma pergunta aqui que, de verdade, fazendo conexão com tudo que já foi dito aqui agora, já temos uma resposta aqui, mas eu queria tentar sintetizar aqui o nosso papo. Diante de tudo que a gente colocou aqui, a igreja já tem a chave nas mãos, né? Para trazer, para abrir as portas e para
trazer respostas sobre as questões, as mazelas sociais que se apresentam na sociedade. Você é alguém que movimenta, que lidera um movimento pela unidade da igreja. A gente já colocou aqui no nosso papo o paradoxo que há entre o número exponencial de pessoas que se declaram cristãs na sociedade brasileira e, em contrapartida, a gente não vê um avanço, uma resposta social à altura. Na sua opinião, e aqui talvez seja a pergunta, como a gente usa aí no dito popular, de $1 milhão, né? Por que a gente não consegue, como igreja, e aqui eu não estou falando de denominação, estou falando do corpo de Cristo, provocar essa revolução na nossa sociedade? Cara, eu tenho me perguntado muito isso, só, pastorzão. E quanto mais eu tenho tentado estar conectado com pastores, com igreja, com ministérios, a resposta que eu daria a isso é porque nós temos que entender o que é ser igreja. Eu acredito muito que nós temos que voltar a entender o princípio do que Cristo colocou como sendo a igreja. Quando a gente estuda, de novo, história da igreja, vai estudar a patrística, né? E o que a história diz a respeito do que é essa igreja, lá em Atos, a igreja, na verdade, vai falar sobre eclésia, né? Que era a reunião daqueles que se juntavam nas praças para junto debater pensamentos e refletir sobre aquilo que a sociedade tinha de dificuldades. E quando a gente fala de eclésia, o contexto do grego vai falar sobre chamados para fora, né? Que é você ser chamado para fora de um contexto, então chamado para fora das suas casas, chamado de fora da comunidade para ser resposta para a comunidade. E acho que a gente tem vivido um contexto eclesiástico hoje, onde a igreja não sai das quatro paredes, onde a igreja tem vivido o evangelho para si mesmo e tem esquecido que o evangelho não é para nós. Cristo não veio para aqueles que são sãos. Cristo veio para aqueles que são enfermos. E quando nós entendemos isso, nós meio que sai um pouquinho da caixinha de nós... eu tenho uma frase que deu no meu ouvido há algum tempo ouvir, que é: eu sou o pastor de púlpito. Você ouviu falar sobre isso? Não sei se já ouviu algo do tipo, mas me doeu no ouvido. Para mim não existe pastor de púlpito. Pastor que não serve as pessoas não é pastor. Pastor que não... O meu pastor costuma falar assim: pastor tem que cheirar a ovelha. E pastor que não cheira a ovelha não é pastor. E hoje em dia a gente vê muito pastor que é um bom e eloquente palestrante, pregador, mas que não cuida de pessoas, o que para mim não faz sentido nenhum. Ao mesmo tempo, a gente vê uma discussão teológica muito forte quanto à questão dos 5 ministérios, né? Quanto à existência ou não do dispensacionalismo no contexto de hoje com que diz respeito aos dons, né? Nós somos cessacionistas ou não cessacionistas, né? Mas, independente de tudo isso, qual que é o propósito dos ministérios? Qual que é o propósito dos dons? Que não é edificação para a igreja? Então não tem propósito. O que adianta eu ser um evangelista se eu não sirvo a igreja? O que adianta eu ser um apóstolo, um pastor, um mestre, um profeta, se eu não sirvo a igreja? E a igreja não é só a comunidade que está dentro das quatro paredes, entende? Então, eu tenho tido a oportunidade de comunicar contigo e com outros pastores que fazem trabalhos incríveis e inspirar em trabalhos como que vocês fazem para entender, cara, eu posso melhorar, eu posso ir além, eu posso romper naquilo que é um ponto limitador para mim. Pô, quando eu vejo o pastor Daniel, com a estrutura que ele tem, fazendo um trabalho que vai muito além do que ele faz, eu falei, cara, esse cara me inspira muito. Porque quando eu vejo isso, pastor, eu vejo assim, cara, Cristo morreu por mim, não foi para eu ficar sentado no banco, entende? Cristo morreu por mim para que eu, entendendo o amor de Deus por mim, entendendo o que Ele fez em amor por mim, eu me envolvo em amor a Ele. E me mover em amor a Ele fala de dedicar a minha vida a Ele e aos propósitos dEle. E qual é o propósito dEle? Amar a humanidade. Alcançar a humanidade, a pregar o evangelho a toda criatura, a ser testemunha entre todas as nações e servirmos uns aos outros, né? Então, para finalizar aqui, para não ficar falando muito, mas dentro desse contexto de oração, que é um contexto que eu gosto muito de me mover, e eu acredito que a vida cristã, ela tem como base e pilar a palavra e a oração, elas caminham juntas. O pastor Rafael aqui na nossa igreja disse que
A oração e a palavra são como duas asas de uma águia. Se você tira uma, ela não voa. Então, se você tira a oração da vida cristã ou tira a palavra, ela não tem como caminhar. Então, as duas coisas caminham juntas. Mas eu creio que dentro da oração, um texto muito específico que me marca na palavra de Deus é Isaías capítulo 58, que vai falar do jejum que agrada a Deus, sabe? E aquele texto me marca muito porque ele nos faz refletir sobre um jejum que eu jejuo e me consagro, me digo consagrar a Deus, mas eu grito com o outro, eu não trato bem meu funcionário, eu sirvo um jejum que eu acho que agrada a Deus, mas não serve a outro. Então ele vai dizer naquele texto Isaías 58, você quer um jejum que agrada a Deus? Então desamai as amarras da opressão. Então, dê comida para quem tem fome. Então, quando você fizer isso, então prontamente a tua cura surgirá. Então, quando você fizer isso, aquele texto vai dizer assim, que você encontrará no Senhor um manancial cujas águas nunca faltam. Mas quando você fizer o quê? Quando você parar de olhar para si mesmo e olhar para o outro. Quando você entender que quando você se consagra a Deus, a sua consagração a Deus tem que repetir, não se você ser super santo, não você ser melhor do que o outro, mas você entender que sua vida é para servir ao outro, se entregar ao outro. É lógico que nós sabemos que a nossa vida em consagração a Deus nos leva a um caminho de santidade, nos conduz a um caminho onde nós nos separamos daquilo que nos separa de Deus. Mas isso tem que ter como repercussão amar a quem Cristo ama. Então, se 3 pessoas da Trindade, a gente tem 2 intercedendo por nós, então nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como nós devemos. Aquele mesmo texto da continuação vai dizer que Cristo está à destra do Pai intercedendo por nós. Então, das 3 pessoas da Trindade, 2 estão exatamente intercedendo por nós. Por que eu não vou interceder por outro? Por que eu não vou me dedicar ao outro? Por que eu não vou me doar e me entregar entendendo que eu estou cooperando com a obra de Cristo nesse tempo e nessa geração? Então, uma das orações que nós também fazemos aqui é: Senhor, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo e nessa geração. Nos permita ser instrumento do teu amor daquilo que o Senhor está fazendo hoje. Não nos deixe perder a oportunidade. Porque hoje, enquanto nós estamos conversando, pessoas estão morrendo alcoolizadas, estão morrendo drogadas, estão se prostituindo, estão se suicidando. E a minha pergunta é: qual a resposta da igreja para isso? Qual a resposta da igreja por abuso infantil em São Paulo? Qual a resposta da igreja para a violência em São Paulo? Qual a resposta da igreja para as mazelas sociais que existem? Eu acredito que a resposta da igreja tem que ser Cristo. A voltar a viver esse evangelho, que é um evangelho que sai de dentro para fora, que olha e vai na casa dos publicanos, o evangelho que vai na casa dos rejeitados, aqueles que muitas vezes não entrariam na nossa igreja, e como diz o texto, sentariam no fundo, sabe, pastor? Porque na frente só sentam aqueles que têm pompa, mas atrás sentam aquele que nós achamos que merecem menos. E para Cristo ninguém merece menos, todo mundo tem que ter acesso. Está disponível a todos. E nós temos que ser um instrumento para que as pessoas sejam alcançadas. Da graça e misericórdia de Deus. Da graça, acho que é isso. Da graça. Eu respondi, mas acho que é essa a ideia. Respondeu muito, né, fez uma reflexão no texto sobre o qual eu também me debruço muito sobre ele, né, Isaías 58, que diz respeito Sim. a como, né, nós vivemos a nossa espiritualidade. Sim. E eu não vou falar mais, porque você falou exatamente tudo aquilo que eu penso também. Faço a interpretação desse texto exatamente dessa forma, e eu gosto muito, e aí só trazendo um pontinho da reflexão que você trouxe aqui, e aqui é algo que nós devemos aprender com a Igreja Católica, que é o conceito de paróquia. Sim. A paróquia, ela está e faz parte do bairro, né? Da comunidade, né? Da comunidade. Ela está aberta ali para as questões, ela tem resposta. Não estou dizendo que é um lugar perfeito, não é sobre Sim. isso. Mas, normalmente, e aqui eu vou fazer uma fala genérica, as nossas igrejas, elas estão no bairro. Elas não são do bairro, efetivamente. Sim. Então, elas não estão ligadas. E aí você trouxe essa questão há duas perguntas atrás sobre o camarada que sai do seu bairro para tentar levar uma resposta para um espaço que ele não conhece, que ele não tem conexões, que ele não tem vínculo. Ok, pode até saciar ali, suprir uma necessidade pontual de alguma das pessoas, mas por que não fazer isso no seu território? Por que não fazer isso no bairro, inclusive com ações que
podem ser sustentáveis e perenes, e que de fato vão ser uma resposta para, né, vamos para outro ponto que dá da nossa fala, para trazer dignidade, para trazer a emancipação das pessoas, e não simplesmente, muitas vezes, né, gerar uma ação que é midiática, que tira um peso da sua posso postar nas redes sociais. Exatamente, e que está na moda, simplesmente, e que muitas vezes, olha, e aí eu falo isso também com propriedade, infelizmente, te ajuda a captar recursos, e muitas vezes o recurso não é exatamente para a ação que você está desenvolvendo. Sim, infelizmente. Então, e é aquela cultura, então, da corrupção que eu também estava trazendo, né? Que é o se utilizar da dor do outro para você conquistar algo que não é seu, né? Então, é complicado, é complicado. Mas aí, dentro dessa sua fala, para só fechar, eu deixo a pergunta, né? Se sua igreja fechar hoje, será que ela vai fazer falta para alguém além dos membros da sua igreja? Será que sua igreja fechar hoje, alguém vai sentir falta além daquelas pessoas que frequentam sua comunidade? Se a sua resposta é não, talvez você precise olhar mais para a sua comunidade e ser uma resposta para a sua comunidade, ao invés de ser uma igreja onde as pessoas se reúnem para encontrar um Deus que não alcança as pessoas do seu bairro. Uma reflexão para a gente aí. Eu quero muito reforçar essa última fala do Diego e te estimular a ter a coragem de fazer essa pergunta, né? A você, a sua comunidade de fé, a sua igreja, qual é o tamanho da relevância da sua igreja na rua, no bairro, na cidade, onde ela está. E a pergunta é essa: se você sair, a comunidade vai sentir falta, ou às vezes a comunidade pode aplaudir, né? Porque às vezes a igreja para a comunidade só está fazendo barulho. Às vezes para a comunidade a igreja só está ali fazendo barulho, a igreja só está ali ocupando as vagas de carro da rua. Mas tá enchendo o saco, né? A igreja só está ali com pessoas que estacionam o carro na frente da sua vaga. E tem uma série de outros infortúnios que a gente pode trazer, mas que a gente não faz a crítica pela crítica. Nós amamos a igreja, a noiva. Perfeito. E por acharmos que ela, de fato, eu vou trazer uma fala do Diego aqui, é resposta, não é que ela pode ser, ela é resposta para as mazelas que nós vivemos na nossa sociedade, é que nós nos provocamos aqui. Eu faço essa pergunta a todo momento, diante da minha atuação ministerial na minha comunidade de fé, e quanto mais longe eu ficar da resposta de que a comunidade vai sentir falta da minha igreja, mais eu vou me preocupar e lutar para que, em nome de Jesus, nós sejamos relevantes e para que sejamos sal e luz no contexto ali, no espaço onde o Senhor tem nos colocado. Mano, nós vamos ter que bater outros papos aqui, cara, porque muito... Tem um prazer inenarrável com você. Muito rico isso. Muito rico do ponto de vista teológico, sociológico, filosófico, prático. Quero muito seguir essa resenha contigo e termino vamos sim, pela generosidade de ceder o seu espaço aqui, de você compartilhar a sua história, a sua bagagem cultural, teológica, social. Você é um pastor, você é formado em direito, você é um empresário, esposo, pai, líder social. Muito obrigado mesmo. Agregou muito pela oportunidade. Minha vida. Eu tenho certeza que é a vida de todo mundo que nos acompanhou aqui até agora. Eu peço que você deixe a sua despedida aqui de quem está nos assistindo até agora. A quem está nos assistindo até agora. Amém. Bom, agradeço mais uma vez pelo convite, pastorzão. Eu reitero que você é uma inspiração em tudo que você tem feito. Eu glorifico a Deus porque tem homens de Deus como você que são e geram impacto na cidade e são instrumentos de Deus para impactar a cidade. E a minha última palavra é dizer: vamos conhecer mais a Deus, vamos prosseguir em conhecer a Ele, para que cada vez mais conhecendo a Deus nós possamos amar o nosso próximo e servir o nosso próximo com a nossa vida. Nós possamos dedicar a uma vida a Cristo, onde quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós amamos o nosso próximo e servimos a Ele em amor, em graça, em misericórdia, suportando uns aos outros em amor, e possamos ser instrumento de unidade para que a igreja avance, para que a igreja cresça e para que venha o reino do Senhor, reino de justiça, paz, alegria no Espírito, que, como diz a palavra de Deus,
E eu quero deixar isso aqui marcado. Quanto mais nós nos amarmos mais nós nos amarmos uns aos outros, né, mais as pessoas vão reconhecer em nós então que as pessoas e a sociedade pensem no ciclo de Cristo, não pelas nossas brigas, não pela nossa forma diferente de pensar, mas porque nós somos um em Cristo, porque nós conhecemos a Ele e amamos uns aos outros para servir a nossa sociedade. Essa é a mensagem, pastor. Então, pelo Rei. Obrigado. Vou fazer um trocadilho aqui que ninguém nunca fez com você, né? Coisa linda o papo com o Diego Deolindo. Muito obrigado mesmo. E a você que ficou até esse momento aqui, esse foi mais um Jesus na Cidade. Espero que você tenha gostado. Eu, pelo menos, saio muito animado, motivado, edificado desse papo aqui com o Diego. Se você quer conhecer mais sobre ele, sobre o trabalho que ele tem desenvolvido, então todos os links aqui para que você possa fazer contato com ele, para que você possa se conectar também a esse movimento de unidade a qual o Diego tem liderado e que tem realmente... A gente acabou nem trazendo muitos exemplos aqui, mas você pode interagir diretamente com ele. E mais uma vez, eu quero já dizer que nós teremos outros papos aqui. E esse foi mais um Jesus na Cidade, que você possa se inscrever no canal, seguir divulgando aqui a quem você acha que essa mensagem, que esse conteúdo faça sentido, porque o nosso objetivo aqui é realmente estimular, motivar e instrumentalizar aqueles que querem ser a expressão do amor de Deus na cidade, aqueles que querem realmente serem agentes de transformação na vida das pessoas, seja num caráter individual ou num caráter coletivo, ou seja, de toda uma comunidade, de um bairro, de uma rua, de uma cidade, porque, de fato, o Evangelho é poderoso para causar essa transformação. Que Deus te abençoe, que você possa ser cada vez mais Jesus na Cidade, e até o episódio da semana que vem. Tchau, tchau.